E se o dinheiro na sua carteira pudesse, sei lá, sorrir ou chorar? Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas essa é a provocação central do livro que a gente vai analisar hoje. A proposta é que a energia com que a gente dá e recebe dinheiro, ela define a nossa prosperidade de um jeito que, olha, a maioria de nós nunca parou para pensar. Exatamente. E é uma ideia que, à primeira vista, pode soar um pouco esotérica, talvez. Mas quando a gente mergulha na psicologia por trás dela, como o autor propõe, a gente descobre uma lógica bastante profunda sobre o nosso comportamento financeiro. Estamos falando de Dinheiro Feliz, a arte japonesa de fazer as pazes com o seu dinheiro, do Ken Honda, um autor que já vendeu mais de 7 milhões de cópias. E a nossa missão aqui é ir além da superfície dessa ideia. Vamos explorar a diferença fundamental entre o que ele chama de dinheiro feliz e dinheiro infeliz. A gente quer entender como a nossa relação emocional com o dinheiro, e não só o saldo bancário, pode ser a verdadeira chave para a nossa vida financeira. E a porta de entrada para esse universo todo é uma história pessoal do autor. Uma daquelas anedotas que, sabe, mudam uma vida. É uma história fantástica. O Ken Honda está numa festa, conversando com umas pessoas que ele mal conhece. E num gesto assim de confiança ou talvez curiosidade, ele entrega a carteira dele para uma mulher que ele tinha acabado de conhecer. Ela pega, abre e começa a examinar as notas uma por uma. Depois de um tempinho, ela devolve a carteira e fala: "Parabéns, todo o seu dinheiro está bom." Imagina a confusão dele. Meu dinheiro está bom. O que isso quer dizer? Se não é falso, tá bom, né? Exato. Aí ele perguntou o que ela estava procurando e a resposta dela é o que acende a faísca para o livro inteiro. Fui olhar se o seu dinheiro estava sorrindo ou não. A teoria dela, que ele depois desenvolve, é que o dinheiro que circula com amor, com gratidão ou felicidade genuína, ele sorri. Já o dinheiro que é entregue com culpa, raiva, obrigação. Tristeza, né? Isso, ou tristeza, ele chora. A gente a confrontar a intenção por trás de cada transação. Não é só um ato mecânico, sabe? De pagar ou receber. É uma troca de energia. Certo. Vamos aprofundar isso. Como essa energia do dinheiro se manifesta no dia a dia? Porque é fácil falar na teoria, mas como a gente reconhece um dinheiro sorrindo ou chorando? O que eu acho fascinante no livro é como ele torna isso concreto. Não é literal, claro, mas é uma lente para enxergar nossas emoções. Dinheiro feliz, por exemplo, é o dinheiro que um garoto de 10 anos junta para comprar flores para a mãe no aniversário dela. A energia ali é de puro amor, de alegria. É o pagamento que um profissional recebe de um cliente que está, assim, genuinamente satisfeito e grato pelo trabalho. Ou uma doação para uma causa em que você acredita. O livro descreve isso como uma forma ativa de amor. E dinheiro infeliz seria o fluxo contrário. É o dinheiro que a gente paga no boleto do aluguel todo mês, sentindo aquele peso da obrigação. É o salário que recebemos de um emprego que a gente detesta, que drena nossa energia, mas que, bom, precisamos para pagar as contas. Num exemplo mais extremo que o livro cita, a pensão alimentícia paga com ressentimento depois de um divórcio complicado. É o dinheiro que circula carregado de frustração, de raiva, de desespero. E o ponto central do autor é que esse fluxo de dinheiro infeliz não afeta só o nosso humor do momento. Ele cria um ciclo vicioso que pode ter consequências, assim, devastadoras na vida das pessoas. Algo que ele mesmo testemunhou de perto. E aqui que a conversa fica muito séria. O autor compartilha uma história pessoal da infância dele, que é o alicerce emocional de todo o livro. O pai dele era contador e um dia um dos clientes dele, um pequeno empresário, implorou por ajuda para conseguir um empréstimo. Ele estava desesperado. O pai, seguindo as regras, sendo cauteloso, inicialmente negou. Pouco tempo depois, esse cliente, sem ver outra saída, deu fim à própria vida e à de sua família. Nossa, uma tragédia imensa. O livro relata que, embora o pai do autor tivesse a intenção de reavaliar, talvez ajudar depois, ele foi consumido por um sentimento de responsabilidade. A culpa foi tão avassaladora que ele entrou numa depressão profunda, começou a beber e a dinâmica da família se desintegrou. Aquele evento marcou a família para sempre. É uma pausa necessária aqui.
porque essa história transforma o dinheiro de um conceito abstrato, de números numa planilha, em algo com poder sobre a vida e a morte. É o ponto de virada que justifica toda a filosofia do livro, né? Mostra que a forma como lidamos com o dinheiro tem um impacto real e profundo nas vidas ao nosso redor. O autor aprendeu da forma mais dura que dinheiro não é só matemática. Exatamente. E isso levanta a questão fundamental. Se essa relação é tão poderosa, de onde ela vem? Por que tantos de nós temos uma relação tão conturbada com o dinheiro? O livro argumenta que a semente é plantada muito cedo. Nossa relação com o dinheiro é moldada na infância, quase sempre de forma inconsciente, criando o que ele chama de modelo financeiro. É tipo um sistema operacional que roda no nosso subconsciente, definindo nossas reações automáticas ao dinheiro, antes mesmo da gente pensar racionalmente sobre ele. Perfeita analogia. E um dos principais bugs desse sistema, segundo o autor, é o mito da escassez. É a crença profundamente enraizada de que os recursos são limitados e que o mundo é um jogo de soma zero. Se alguém tem muito, é porque tirou de outra pessoa. Essa mentalidade de bolo finito, sabe? Gera inveja, medo, competição. O livro menciona que aquelas frases que a gente ouve dos pais, tipo, não é justo que eles tenham isso e a gente não, ou nunca tem dinheiro suficiente. Exato. São como linhas de código que programam essa mentalidade de escassez na gente desde criança. Exato. E essa programação cria um modelo financeiro baseado no medo, que a gente carrega para a vida adulta. Para consertar esse software, o autor introduz um conceito-chave: a diferença entre QI financeiro e QE financeiro. O QI financeiro é o que todo mundo corre atrás, né? O conhecimento técnico sobre como ganhar, poupar e investir. São os cursos, os livros sobre ações, as planilhas. É o como fazer. Sim, a parte mecânica. Mas o que o livro defende com muita veemência é que o QE financeiro, o nosso quociente emocional financeiro, é muito mais crucial. É a nossa inteligência emocional em relação ao dinheiro. Como nos sentimos sobre ele, quais medos ele aciona, que alegrias ele proporciona. A tese do autor é que pessoas com um QI financeiro altíssimo podem ir à falência simplesmente por terem um QE financeiro desastroso. A base de tudo é a emoção. E isso me faz pensar, se esse QE é tão importante, ele deve se manifestar em padrões de comportamento, em tipos de pessoas, digamos. Sim, e essa é uma das partes mais práticas do livro. O autor descreve algumas personalidades financeiras, que são moldadas por esse QE. Ele diz que identificar a nossa é o primeiro passo para a mudança. É como um diagnóstico, sabe, sem julgamento. Certo. E quais são esses perfis? Bom, um muito comum é o poupador compulsivo, ou acumulador. Para essa pessoa, a segurança emocional vem de ver o número na conta bancária crescer. Gastar, especialmente com luxos ou prazeres, gera ansiedade. A motivação central é aquele medo da escassez que a gente falou. No outro extremo, temos o gastador compulsivo ou perdulário. Ele usa o ato de gastar para sentir alívio, controle ou para preencher um vazio, muitas vezes ligado à baixa autoestima. E o curioso é que o autor observa que muitos gastadores foram criados por pais poupadores compulsivos. É tipo uma rebelião inconsciente. Faz sentido, uma reação ao modelo que eles viram em casa. Exatamente. Depois tem o fazedor de dinheiro compulsivo. O foco dele é ganhar o máximo possível, não necessariamente para gastar, mas para obter aprovação, status, reconhecimento dos outros. O dinheiro é uma forma de medir seu valor como pessoa. Temos também o indiferente ao dinheiro, comum em profissões mais vocacionais, como professores, artistas, pesquisadores. Eles estão tão imersos nas paixões deles que mal percebem que o dinheiro existe, até que ele acaba. E, por fim, o hippie, que vê o dinheiro como a raiz de todos os males e tenta viver com o mínimo possível, quase como uma declaração política ou espiritual. O que me chama a atenção é como esses perfis parecem ser reações diretas à nossa cultura, né? Essa pressão por consumo, por sucesso. O fazedor de dinheiro compulsivo, por exemplo, não é só um perfil psicológico, é quase um ideal que a sociedade vende. O livro conecta esses arquétipos a pressões sociais mais amplas. Ele não usa exatamente esses termos, mas a implicação é clara.
Esses perfis não surgem do vácuo, né? São respostas emocionais a um ambiente que frequentemente nos diz que nosso valor está ligado ao que a gente tem ou ganha. O livro argumenta que o primeiro passo é reconhecer que a gente está jogando um jogo definido por essas pressões. E o mais interessante é que raramente somos um tipo puro. O autor fala sobre as combinações. Já tô aqui tentando me encaixar em alguma caixinha. Quais são as combinações? Tem, por exemplo, o poupador esbanjador, aquela pessoa que economiza com disciplina militar por meses e, de repente, num impulso, gasta tudo de uma vez. Numa compra extravagante, sentindo uma mistura de euforia e culpa. Há também o jogador, que combina a ânsia de ganhar do fazedor de dinheiro com a adrenalina do gastador, buscando sempre o risco, os grandes ganhos, as grandes perdas, e, por fim, o preocupado, que é uma mistura dos 3 tipos mais ativos e vive em constante ansiedade financeira. Não importa quanto dinheiro tenha na conta, a preocupação é o estado padrão dele. É impossível não ouvir essa lista e não se identificar com pelo menos um traço. Eu mesmo já me vi no ciclo do poupador esbanjador mais vezes do que gostaria de admitir. Entender esses padrões é um primeiro passo poderoso. Mas imagino que o livro não pare no diagnóstico. Se o problema é um software emocional, a solução não pode ser só uma planilha nova. Como ele propõe essa reprogramação? Sua intuição está corretíssima. A ferramenta central do livro para essa reprogramação é surpreendentemente simples, mas profunda. A prática é da gratidão. Especificamente, o ato de dizer arigatô ou obrigado em cada transação financeira. Ok. Agradecer ao receber dinheiro, isso eu entendo. É agradecer pela abundância, pelo reconhecimento do seu trabalho, mas agradecer ao gastar? A mesma coisa. Ao pagar uma conta, você agradece pelo serviço ou produto que aquele dinheiro proporcionou. Mas o autor vai além. Ele sugere que você abençoe a pessoa ou a empresa que está recebendo o seu dinheiro, desejando que ele traga prosperidade para eles também. Tenho que ser honesto, isso soa desafiador. Agradecer ao pagar o boleto de um imposto altíssimo, ou uma conta médica inesperada que bagunçou o orçamento. Não parece um pouco forçado? Como o autor sugere superar essa resistência emocional que é bem genuína? De mudar o foco. No caso do imposto, em vez de focar na dor de ver o dinheiro sair, o convite é para agradecer pelas ruas em que se anda, pela segurança pública, pelas escolas, mesmo que o sistema seja imperfeito. É um exercício de encontrar o valor no serviço que, em última análise, está sendo pago. É treinar o cérebro para sair do modo de perda e entrar no modo de troca e fluxo. Essa ideia de fluxo é muito poderosa. Faz sentido. O autor compara o dinheiro à água, certo? Ele precisa entrar e sair para se manter limpo, saudável. Acumular por medo é como criar água parada, estagnada. A gratidão, então, seria a força que mantém esse rio fluindo. Exatamente. E isso se conecta a outra ideia central do mentor do autor, o investidor Warren Takeda, que falava sobre aumentar o Maru. O Maru pode ser traduzido como coração verdadeiro ou sincero. A filosofia é que, quando agimos com sinceridade, com generosidade e um desejo genuíno de contribuir, o universo meio que conspira a nosso favor. As pessoas querem nos ajudar, as oportunidades aparecem, sua energia interna alinhada atrai um fluxo externo positivo. E o livro oferece dicas práticas para colocar esse fluxo em movimento, além do arigatô. Sim, várias. Uma delas é sobre a poupança. Não poupar por ansiedade com um pensamento focado em "e se uma desgraça acontecer?". Em vez disso, poupar com alegria, imaginando os usos felizes para aquele dinheiro. Uma viagem em família, um curso para desenvolver um talento, um presente especial para alguém que você ama. Outra dica é, sempre que possível, dar um pouquinho a mais do que foi pedido, uma gorjeta um pouco mais generosa, por exemplo. Isso reforça a mentalidade de abundância. E tem uma ideia que, para mim, foi a mais transformadora de todas. A de que a verdadeira segurança não vem do dinheiro no banco. Exato. A segurança verdadeira vem da força dos seus relacionamentos, seus amigos, sua família, sua comunidade. Se você perder tudo amanhã, quem vai estar lá para te oferecer um prato de comida ou um sofá para dormir? Esse é o seu verdadeiro patrimônio, sua rede de segurança real.
O dinheiro vai e vem, mas conexões humanas genuínas são muito mais resilientes. Isso amarra todo o conceito. O dinheiro feliz não é sobre ficar rico. É sobre ser rico em conexões, em gratidão, em propósito. O dinheiro se torna uma ferramenta para fortalecer isso, não um fim em si mesmo. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? A mensagem principal que fica é que fazer as pazes com o dinheiro é, antes de mais nada, um trabalho interno. Não é sobre uma corrida para competir com os outros ou acumular mais. É sobre olhar para dentro, entender nosso modelo financeiro e começar a reescrevê-lo, trocando o medo pela gratidão, a escassez pela abundância e a obrigação pela alegria de compartilhar nossos dons com o mundo. O que nos leva a um pensamento final provocativo. O autor tem uma visão de futuro muito interessante. Ele imagina que, um dia, o dinheiro vai se tornar como o sal. Antigamente, o sal era um recurso estratégico, vital, que definia sobrevivência. Valia seu peso em ouro. Hoje, ele ainda é útil, importante, mas ninguém entra em desespero por ele. Nossa verdadeira segurança, ele argumenta, virá de dentro de nós e da força de nossas comunidades. É uma mudança de paradigma completa. Deixar de ver o dinheiro como a fonte da segurança para vê-lo apenas como um recurso, entre muitos outros. Totalmente. E isso nos deixa com uma reflexão. Talvez a pergunta que a gente deva se fazer não seja como eu posso ter mais dinheiro, mas sim como eu posso cultivar mais gratidão e apreciação na minha vida, transformando a energia de cada troca que eu faço a partir de hoje. Essa mudança de pergunta, por si só, já pode ser o começo de uma vida financeira muito mais feliz. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.